Olá, eu sou o Heitor. Oi, professor, aqui é o Hernandes. Nós vamos explicar a primeira forma normal. A primeira forma normal indica que os atributos precisam ser atômicos, simples e indivisíveis. Isso é, o valor de qualquer atributo em uma tupla deve ser o único do domínio. A primeira forma normal tem o objetivo central de reprovar um conjunto de valores, uma tupla de valores, uma combinação de ambos, com um valor de atributo para uma única tupla. Na primeira forma normal, como o Hernandes falou, nós temos essa limitação. E para corrigir isso em outras relações, temos três métodos diferentes para alcançar esse objetivo. O primeiro método é transformar o atributo que descaracteriza essa relação em uma própria relação. Então você vai ter a tabela original e uma nova tabela que desenvolve essa relação para que não haja conflito. E aí hajam duas tabelas na primeira forma normal. A segunda forma é expandir essa chave problemática. E aí, onde originalmente você tinha apenas uma entidade lá com esse conflito de um atributo multivalorado, você vai ter N entidades que têm apenas um atributo, eliminando o conflito, mas causando redundância. E o terceiro método, quando você conhece qual que é o limite de atributos multivalorados, você pode transformar esse atributo multivalorado em N atributos simples, evitando o conflito e criando uma tabela 1FN. Agora vamos aqui exemplificar na prática os métodos anteriormente citados pelo Heitor. Ah, vamos ter um esquema de relação do tipo departamento que será utilizado de exemplo. Veremos como aplicar os três métodos discutidos anteriormente para que transformemos essa relação em uma que respeite a primeira forma normal. Vamos ter o campo dnome, que seria o departamento, nome do departamento, dnúmero, CPF do gerente e o dlocal, que seria o local do departamento. Temos aqui alguns exemplos adicionados. No dnome, a gente tem pesquisa, administração e matriz. O dnúmero temos 5, 4 e 1. Temos o CPF do gerente e também o local. Esse é o exemplo de estado da relação departamento atual e veremos quais são os três métodos. Nesse caso, a tupla, o campo que está causando o conflito, que está fazendo essa relação não respeitar a primeira forma normal, seria o dlocal do departamento de número 5, porque ele não é um atributo atômico, ele pode ser divisível e aí pode causar conflito no banco de dados. O método 1, como o Heitor disse, seria transformar o método conflitante em uma relação própria e fazendo a ligação a partir da chave primária. E assim teríamos duas relações ou seja, duas tabelas. Nesse caso, como exemplificado, a gente deixou uma tabela para as questões do departamento, que seria o nome do departamento, o número e o CPF do gerente. E como era o local que estava fazendo o conflito, criamos uma nova relação que reuniria só as informações de locais. E aí uniríamos cada um desses locais a seu respectivo departamento pela chave primária, utilizando a chave estrangeira. Nesse caso, conseguimos perceber que a chave 5, que era o departamento que estava com conflito, se repetiu três vezes a relação de locais. Isto porque o que estava causando conflito lá era o fato do campo ter três localizações diferentes. Então, pode-se dividir ela unindo pela chave estrangeira e assim teremos uma relação própria e assim terão campos atômicos e indivisíveis, respeitando assim a primeira forma normal. No método 2, nós vamos pegar essa chave conflitante e, em vez de criar uma nova tabela, simplesmente vamos repetir a linha e colocar cada atributo do dlocal em uma entidade única ali. O problema nessa tabela, evidentemente, é que se torna redundante. E aí você não consegue mais identificar cada entidade específica só através do dnúmero. A chave se tornaria uma combinação de dnúmero e dlocal.
Temos aí 3 repetições de pesquisa e administração de matrizes ainda normais. No método 3, nós veremos a última implementação, que seria, tendo conhecimento prévio de quantos locais máximos existem, nós podemos transformar aquele atributo simples dLocal em dLocal 1, 2 e 3, tomando um exemplo de 3 locais no máximo. O problema nesse caso é que, como podemos ver, há a implementação de valores nulos. Isso pode causar um conflito. E é isso. Essa é a primeira forma normal. É isso, professor. Até mais.